outubro, mês de Nossa Senhora do Rosário. E a nossa missão aqui foi escolhida como Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Vamos falar também e insistir muito na devoção a Maria Santíssima. Também gostaríamos de agradecer a todos que participaram da nossa procissão, que acompanharam Nossa Senhora durante esses dias aí. Foram momentos ímpares. E se Deus quiser, vamos estar repetindo no mês de maio. Se Deus quiser, em Nossa Senhora de Fátima abençoar, ter todo o mês de maio aqui abençoado, e no dia 13 fazer a nossa procissão das velas com a imagem de Nossa Senhora. Agradecer também àqueles que colaboraram de alguma forma com todo esse trabalho, os homens também que ficaram aqui, passaram a noite vigiando, coitados. Mas é assim, a vida é cheia de sacrifício e alguém tem que se sacrificar pela causa. As senhoras também que acolheram os padres, o bispo, toda essa preparação, que não é fácil durante todos esses dias. Então aqueles também que estão confessando lá que não puderem também estar na missa agora, o Padre Gilberto também depois vai rezar uma outra missa. Aqueles que quiserem assistir também, eu só vou ver com ele se vai ser logo após a minha ou se vai ser na parte da tarde, mas haverá hoje também uma segunda missa para quem porventura se distraiu não pode assistir. Amanhã nós já estamos nos organizando para bater em retirada. Já vamos estar viajando para São Paulo. Na terça-feira ainda haverá uma outra missa em Belém. E depois, uma missa às 10 horas da manhã em Belém, na terça-feira. E depois nós já retornamos a São Paulo, porque já na outra semana nós vamos voltar de carro, são quase 3 dias de viagem. E já vamos chegar para preparar o retiro das moças. Nós vamos estar abrindo mais uma casa religiosa, se Deus quiser, Nossa Senhora, para as moças, para aquelas que desejam ser religiosas ou consagradas. Já temos o Seminário São José, que se ocupa dos seminaristas, temos uma aqui, que é do Ceará, e temos outros também lá, do Espírito Santo, de Minas Gerais, São Paulo e Goiás também, que se preparam para serem religiosos, para serem sacerdotes. Rezar muito pelas vocações sacerdotais e religiosas. Hoje nosso Senhor no Evangelho falou sobre isso. A messe é grande e os operários são poucos. Temos muita gente e poucos padres. As pessoas não querem mais se consagrar a essa causa. Boa parte, a culpa é das famílias, porque as vocações dos padres não vêm de outros planetas, vêm das famílias. Se as famílias não são católicas, os filhos não vão se interessar pela religião católica. Normalmente, a vocação ela cresce e floresce no seio da família. Uma vocação, ou para o convento, ou para o seminário, toda a família tinha um que era padre ou que ia ser freira. E hoje nós não encontramos nada. As crianças hoje já se ocupam com coisas mundanas, os jovens com droga, com festa, com bagunça, prostituição e coisas inúteis. Ninguém mais quer se consagrar a Deus. Nós temos muitas missões no Brasil inteiro e ainda fora do Brasil e não temos padres suficientes para atender essas missões. Aqui no Brasil, praticamente, nós temos mais de 20 lugares que nós atendemos e já é demasiado. Eu atendia tudo isso sozinho durante muitos anos. Agora nós temos alguns padres que estão nos ajudando, mas são poucos. Se tivéssemos 100, 200 padres no Brasil, seria muito pouco ainda. Então, rezar para que a religião tenha continuidade e que as vossas famílias, vossos filhos, possam crescer com a Santa Missa, com o sacramento, porque a maioria hoje não tem esse privilégio. Tem regiões que nós atendemos e tem missa uma vez por ano, ou a cada 2 anos.
mais sacerdotes que queiram continuar nesse combate. Então vamos ver se a juventude se anima a servir a Deus, a servir esse bom combate. Nada melhor do que servir a nosso Senhor, nada melhor do que ser esposa de nosso Senhor. Nosso Senhor será sempre fiel à nossa alma, nunca nos abandonará, de modo que o mundo não, está sempre virando as costas aí para nós. E sabendo que a vida religiosa é a vida mais fácil, ou melhor, para se salvar, para se santificar. De modo que o matrimônio já é inferior à vida religiosa. Tem a sua importância, mas é inferior à vida religiosa. Os religiosos se salvam com mais facilidade, têm mais tempo para se dedicar a Deus e às coisas de Deus, e as pessoas casadas não, têm que se dedicar à família, à casa, aos filhos, ao marido e depois a Deus. E o religioso não, ele tem todo o tempo disponível para Deus. Então por isso que a maioria dos santos são religiosos. Dificilmente se encontra uma família, um pai de família, uma mãe de família tem, mas são poucos. A maioria foram religiosos, foram padres, foram monges, foram religiosos ou religiosas. Então rezemos para que possa florescer aqui no Brasil esse movimento de consagração a Nosso Senhor e a Nossa Senhora, consagração total. E vamos falar disso também quando vamos falar da santa escravidão a Jesus pelas mãos de Maria Santíssima. No Evangelho de hoje lemos também: zelos domus tuae, o zelo pela casa do Senhor me consome. Nós temos que ter zelo pelas coisas de Deus, zelo pela nossa salvação, zelo pelas coisas sagradas. As pessoas hoje se interessam por novela, fofoca, todo tipo de coisa, filme, bobagens, o mundo, e cuidam muito pouco da sua alma, da salvação de sua alma. Eu estava falando que o Frei Damião foi um missionário capuchinho que evangelizou quase todo o Nordeste. O Frei Damião, em todas as suas missões, falava isso. O negócio mais importante é o negócio da salvação das nossas almas. Em vez de se ocupar com as coisas do mundo, se preocupar mais com a salvação das nossas almas. O que adianta ganhar o mundo e perder a nossa alma? Saber que esse mundo aqui é uma passagem, é uma prova. Deus está nos provando para ver se vamos ser fiéis a Ele ou não. E muitos não passam nessa prova. Essa prova é muito difícil. É uma cruz que temos que carregar. Deus, nosso Senhor, na sua infinita bondade, criou os anjos. Foram as primeiras criaturas criadas por Deus, foram os anjos. Espíritos perfeitíssimos, bem mais superiores que nós, seres humanos. E mesmo entre os anjos houve um traidor, Lúcifer, Satanás. Ele que criou essa revolta contra Deus. Então os anjos, mesmo extremamente perfeitos, Lúcifer era um anjo belíssimo, pois ele, pelo seu orgulho e soberba, quis o lugar de Deus, quis ser igual a Deus, e foi humilhado e lançado no inferno. E não somente Satanás, mas uma terça parte dos anjos também seguiu a Lúcifer. E aí se formaram os demônios, que estão por aí nos ares, nos tentando 24 horas. Os demônios trabalham 24 horas, não dormem, não param para comer, para descansar, não tiram férias. 24 horas atazanando, querendo nos levar para o inferno para viver lá com eles eternamente. Então, muita atenção. Depois Deus criou os homens também, e os homens traíram a Deus. Primeiro a mulher, comeu o fruto proibido da árvore da ciência do bem e do mal, e depois deu para Adão. E os dois pecaram, não somente a mulher, mas os dois. Ele aceitou também. E depois perderam o paraíso, não passaram na prova. Então, muita atenção. Vemos que a maioria se perde. A maioria se perde. Então, não seguir a maioria nem a multidão. Porque todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo, só eu que vou fazer o contrário. Isso é exatamente. Você tem que fazer a diferença. Você tem que ser diferente das pessoas do mundo.
O católico não pode ser igual às pessoas do mundo. Eu falei isso ontem aqui, na conferência de ontem. As famílias católicas têm que ser diferentes das famílias do mundo. Aqui em Bragança, todas as famílias têm que ser conhecidas, as famílias católicas. A família de fulano é a família católica. A esposa dele vai à igreja, se veste bem, modestamente, os filhos, a criação, com uma educação católica, rezam, vão à missa. São pessoas consagradas, são pessoas de Deus. Essa família de Deus. Todo mundo tem que saber disso. As nossas famílias são diferentes das famílias mundanas, das pessoas do mundo. O católico tem que ser diferente, ele tem que ser o sal da terra e a luz do mundo, senão de nada serve. Hoje, quando nós falamos de catolicismo, de pessoas, fulano é católico, e é sinal de qualquer coisa. Os católicos hoje são iguais, não tem nenhuma diferença entre as pessoas do mundo para os católicos hoje. Nós estamos numa situação tão crítica de crise que os crentes, os protestantes e os bodes são considerados mais sérios do que os católicos hoje. Isso é inadmissível. Muita gente está abandonando a religião católica porque o catolicismo nas igrejas hoje não é um catolicismo sério, só tem bagunça. Bebedeira, mundanismo nas igrejas hoje. E vida indecente, vida de imoralidade, tudo. Até o culto eles mudaram, até a Santa Missa, eles tocaram e mudaram e fizeram um show, uma palhaçada das igrejas. Então, ser católico hoje é sinônimo de qualquer coisa menos de seriedade. Então, queridos fiéis, temos que levar uma vida muito séria, uma vida de muita austeridade, de muita penitência, de muito sacrifício, se queremos nos salvar. Meu Senhor, mas eu vou contra todo mundo, contra a minha família, contra meus parentes, contra meus vizinhos, todo mundo me condena. Nosso Senhor ficou sozinho e todos condenaram Nosso Senhor, todos. No domingo de Ramos estava todo mundo lá, Hosana, filho de Davi, todo mundo recebendo Jesus em Jerusalém, o Mestre, o Messias. Depois crucifica, mata. Não queremos mais, queremos o ladrão. Solta Barrabás e crucifica Nosso Senhor. O mundo vai ser sempre assim, o mundo vos odeia, diz Nosso Senhor. Não devemos querer os aplausos do mundo, mas sim ser justo e agradável e reto diante de Deus. Quem vai nos julgar no final das contas é Nosso Senhor Jesus Cristo. Diante do tribunal nós vamos prestar contas a Nosso Senhor e não a essa multidão aí de pagãos que não querem nada com a religião. Então temos que ser firmes nesse combate. Por isso que muitos saem, muitos abandonam, ou muitos começam, mas poucos perseveram e chegam até o final, porque é um combate muito difícil. E a maioria das pessoas desiste, não tem força para combater. É muita pressão. E vai chegar um momento em que nós temos que decidir. Ou somos de Deus, ou somos do mundo e do demônio. Vai ser uma opção, uma escolha. Muita gente até se desespera, entra em depressão. Não sei, não sei o que fazer. Você tem que sair de cima do muro. Quem está em cima do muro é do diabo, é do maligno. Nós temos que ser do lado de Deus, combater do lado de Deus, contra os vícios, contra os pecados, contra o mundo, contra o demônio. Temos que travar esse combate firme. Tem que ser de quem? É de Jesus e de Maria ou é do bicho ruim? Ou é do mundo? Então, enquanto a gente não tomar essa posição firme e radical contra essas modas aí do mundo, vamos viver sempre nessa depressão. Quero Deus e também quero as coisas do mundo. Quero Deus e as seduções do maligno. E quem vai nos firmar nesse combate é a Santíssima Virgem, é Nossa Senhora. Sem devoção a Maria, a maioria das pessoas se condenam e se perdem. Onde eu passo, eu recomendo a leitura do Tratado da Verdadeira Devoção. Meu Senhor, eu sou analfabeta, não sei ler. Peça para alguém ler para você e você fique ouvindo. Hoje em dia tem aquelas fitas, DVDs. Hoje tudo é mais fácil. Então tem esse livro, o Tratado da Verdadeira Devoção, ele tem um áudio. Você só pode botar na rádio, lá na internet e ouvir a leitura do livro. Tem uma pessoa que lê. Chama-se audiolivro, uma coisa assim. Alguém que gravou, fez a gravação de todo o livro. Então, mesmo quem é analfabeto não tem que escrever.
E aqueles que sabem ler e escrever têm de adquirir e comprar esse livro. Chama-se O Tratado da Verdadeira Devoção. O demônio escondeu esse livro durante séculos. O diabo sabia que se as pessoas se consagrarem a Nossa Senhora, elas se salvariam, iam para o céu, iam travar esse combate contra o mundo, o demônio e a carne. Então esse livro é muito importante. Lá nós vamos conhecer tudo sobre Maria Santíssima, tudo sobre a devoção a Nossa Senhora e a importância de Nossa Senhora nas nossas vidas. Depois de Nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Abaixo de Nosso Senhor Jesus Cristo, claro que é Deus, só Nossa Senhora e depois os outros santos. Nossa Senhora mais importante no céu é o braço direito de Jesus Cristo. Tem o seu trono lá do lado do seu Filho, é a nossa Rainha Augustíssima. Então, quem não recorre a Nossa Senhora se perde. E nesse livro, São Luís Maria Grignion de Montfort, que foi quem escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção, ele fala lá no final do livro como se consagrar a Nossa Senhora. Então, tem vários dias de orações, de meditações, quase um mês de oração. E depois, no final, tem uma fórmula lá onde nós vamos nos consagrar a Nossa Senhora para sempre. Vamos ser servidores fiéis de Jesus e de Maria para sempre. Depois que eu fiz essa consagração, há muitos anos atrás, foi que eu tomei a decisão de seguir pelo caminho da tradição católica, abandonar o modernismo, abandonar o mundo por completo e me consagrar a Deus para sempre. Antes não, vivia assim, né? Missa nova, tradição, não sei o que é que eu faço, porque eu não nasci na tradição. Eu nasci na missa nova, como a maioria de vocês aqui. Depois que eu fui para o seminário, eu conheci outros padres que tinham conhecimento de que ainda a missa católica se celebrava, que ainda existia padres da tradição que foram formados ainda no rito antigo e que mantinham essa posição firme contra os erros modernos. E eu ainda fiquei oscilando, será que eu tenho que seguir a tradição ou fico aqui no modernismo, que é algo mais cômodo para mim, mais lucrativo? E depois o padre, diretor do seminário, me recomendou a leitura do tratado e a consagração total a Nossa Senhora. Depois que eu fiz a consagração total à Santíssima Virgem, já me decidi por completo. Nossa Senhora já tomou a dianteira e me puxou pelas orelhas e aqui. E aí quem dirige tudo depois disso é Nossa Senhora. Nós somos somente crianças que a mãe vai levando, vai orientando, vai por aqui, vai ali. E a gente sempre e vai seguindo. Com Nossa Senhora não se discute, não se brinca. Nossa Senhora é muito forte nas nossas almas. Tem um grande poder sobre as nossas almas. E não esquecer, todas as graças que necessitamos vêm por meio de Maria. Nosso Senhor Jesus Cristo quis isso. Ele deu todas as graças a Maria Santíssima. E ela concede essas graças aos seus filhos prediletos, a quem recorre a ela. De modo que quem não reza o rosário, quem não recorre a Maria Santíssima nas suas orações, não recebe essas graças. Quem é o filho que quando está com fome chorando, pede um alimento à mãe, a mãe não consola já imediatamente. A mesma coisa somos nós, somos os filhos de Maria Santíssima. E qual é a mãe que não vai ouvir o choro do seu filho? Por isso que nós temos que chorar muito, e recorrer muito, e chamar muito, não é, a Nossa Senhora. A criança que mais chora, a mãe já sabe logo, esse está com fome, tem que dar comida logo assim, tem que parar de chorar. Então Nossa Senhora é a mesma coisa. Quanto mais a gente reza o nosso rosário, mais Nossa Senhora se inclina para ouvir as nossas preces e as nossas orações como uma boa mãe. Então rezemos nesse mês de outubro, rezemos o nosso Santo Rosário, sobretudo pelas vocações sacerdotais, né, e religiosas, pelos consagrados, para que tenhamos mais sacerdotes, para evangelizar todo esse Brasil e acabar com esse modernismo de Satanás que assola a nossa igreja, essa crise terrível. Depois rezar pela nossa conversão, porque a maioria de nós não somos convertidos, inclusive o bispo, os padres, todo mundo, tá? Enquanto estamos nesse mundo aqui, está todo mundo um pecador. Ontem eu falei disso. Está todo mundo de pé, mas cuidado para não cair, porque todo mundo tem pecado original, todo mundo. Enquanto estamos vivos, corremos o risco de levar uma topada e cair. E cuidado com essa queda, porque tem queda que a gente não consegue levantar mais. Nos arrebentamos totalmente.
para não tomar uma queda grande e depois perder a nossa salvação. Então, rezar pela nossa conversão eterna, pela nossa salvação, rezar pela nossa conversão, rezar pela conversão dos pobres pecadores, dessa gente que vive perdida aí, que nunca foi numa missa, que nunca rezou um rosário, que nunca foi numa igreja, que não é batizado, essa gente toda que vai para o inferno. A maioria das pessoas que morrem hoje em dia vão para o inferno direto, não passam nem no purgatório. E rezar pelas almas que estão no purgatório, que necessitam das nossas orações. Quem está no purgatório não pode sair de lá por si próprio, não pode fazer nada, só ficar naquele lugar padecendo e sofrendo as penas, né, até a hora que nosso Senhor Jesus Cristo achar que já está bem. Mas com as nossas orações aqui, com os nossos sacrifícios, indulgências que oferecemos, podemos tirar essas almas do purgatório juntamente com Nosso Senhor. Então, por isso que a oração é importante. Quem reza se salva, quem não reza se condena. Então, fiéis a Nossa Senhora, fiéis a Nosso Senhor, ao coração de Jesus, nesse combate até a hora da nossa morte. E rezar, pedindo a nossa perseverança. Possamos conseguir a graça da perseverança final. Se manter assim na graça de Deus até a hora da nossa morte. Parece fácil, mas é a coisa mais difícil no mundo de hoje, é se manter em estado de graça. Ou seja, levar uma vida inteira sem cometer pecado mortal. É muito difícil. A maioria das pessoas não conseguem levar uma vida na graça de Deus, por incrível que pareça. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebido.